Olá, pessoal. Meu nome é Bel e hoje eu vim aqui falar sobre seletividade alimentar. Mas antes, já se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe e comente. Comente algum título de vídeo que você queira, alguma dúvida, que eu posso vir a estar fazendo um vídeo para você. Quando você comenta, quando você curte, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele oferece esse conteúdo para mais pessoas. Então, para me ajudar, quando você curta, se inscreve, compartilha, comenta, o meu canal começa a crescer e mais pessoas começam a ouvir sobre o autismo. Muitas pessoas têm dificuldade em entender o que é a seletividade alimentar. Eu sempre tive seletividade alimentar desde criança. Antes de eu saber meu diagnóstico, eu era rotulada como chata, como nojenta, como vários rótulos cheia de manias. Mas, depois que eu soube do autismo, que eu entendi também, foi importante para mim eu compreender como eu funciono. Eu acredito que não sejam todos os autistas que tenham seletividade alimentar. Quando eu era criança, eu comia muito pouco. Eu era uma criança sempre muito minguadinha, pequenininha, magrinha, sempre menor comparados às outras crianças da minha idade. Eu era sempre muito pequenininha, sempre fui a primeira da fila por ser bem pequenininha. E quando eu era criança, embora assim também eu era uma criança que passou por muitas dificuldades financeiras, com a familiar, nós não tínhamos assim... Nós passamos uma vida bem, assim, dificultosa na infância, com bastante escassez. E eu comia sempre, feijão e arroz. E eu tinha muita dificuldade quando tinha algum molho, às vezes assim um molho na carne, eu já não gostava, alguma outra textura, eu não gostava. Então, quando tinha cebola cozida no alimento, eu não gostava. Teve uma época que minha comida era uma colher de arroz e uma colher de feijão. E isso trazia preocupação para minha mãe, para minha avó, porque elas ficavam preocupadas com a vitamina. Várias vezes eu tive anemia na infância. E sempre a minha comida preferida foi, que não é comida, mas o meu alimento preferido era café com pão. Quando eu era criança, eu gostava muito de tomar café com leite, mas teve vezes que eu não tinha leite para tomar, então eu tomava café preto. Hoje em dia, por causa de várias coisas, eu não posso tomar café preto por causa de uma gastrite. Então, eu tomo café solúvel com leite. Eu prefiro leite vegetal, mas quando eu não tenho leite vegetal, eu tomo leite animal. Meu alimento preferido é café com leite, o café solúvel, que tem que ser o Iguaçu, com um pãozinho somente com a margarina Qualy, que tem que ser a margarina Qualy. Meu marido já tentou comprar outras margarinas e eu não consigo comer. Então, se tem outro tipo de margarina, eu prefiro comer o pão sem nada em cima, para não comer outra margarina ou outro alimento. Eu sei que mais saudável seria a manteiga, mas nas minhas condições o que eu posso comprar, e a melhor assim que eu posso comprar ao meu paladar, que eu aceito bem, é a Qualy. Então faz mais de 30 anos, acho que desde que surgiu a Qualy, que eu experimentei pela primeira vez, eu nunca mais deixei de comer a Qualy. E já faz mais de 30 anos, porque quando eu casei, eu me lembro que eu comprei a Qualy, e eu gostei muito, e daí depois disso eu passei a comprar só a Qualy. Assim, entre comida e café, eu prefiro café. Se eu acordar, por exemplo, se eu acordar meio-dia e tiver comida pronta, eu não consigo acordar e comer comida. Eu tenho que acordar, tomar um café com pão e margarina, e horas depois que eu vou comer o alimento que seria o almoço. No pão também, além de margarina Qualy, um alimento que eu gosto muito é banana. Eu boto a banana com margarina dentro do pão e como se fosse um sanduíche. Eu gosto muito. Tem épocas também que eu como dentro do pão a goiabada. Então, assim, tem épocas que eu como pão com goiabada. Eu como todos os dias pão com goiabada, pão com goiabada, pão com goiabada. Aí depois passa essa fase e eu
volto a comer o pão com banana. Aí eu como todo dia, pão com banana, pão com banana, eu como pão com banana. Aí quando não tem essas duas coisas, eu como pão com margarina, coalho. Não pode ser outra, tem que ser coalho. E muitas vezes eu escutei assim, ai, como tu é fresca, tu não come outra, não sei o quê. Ai, várias coisas eu escutei. Mas não é porque eu não consigo. E eu gosto muito, assim, quando eu gosto do alimento, eu gosto de comer só aquilo ali que eu gosto. Eu não gosto, eu tenho dificuldade de experimentar outro alimento, porque isso me desorganiza. E quando eu falo me desorganiza, eu quero dizer que eu fico muito brava. Eu fico muito irritada. Se eu vou visitar algum lugar, eu olho os alimentos que tem, assim, e procuro comer dentro daqueles alimentos, aquele alimento que eu gosto. E se eu vou, assim, num restaurante, numa lancheria, que eu não gosto, né, eu prefiro sempre comer em casa, mas se não tem outra opção, eu sou obrigada a comer numa lancheria, num restaurante, eu geralmente vou pegar as comidas que eu gosto, mesmo que estiver um buffet grande, assim, com várias coisas bonitas, diferentes, eu prefiro comer só os alimentos que eu gosto. Eu não gosto de experimentar coisas novas. Meu marido insiste muito para mim experimentar alimentos novos, né? Mas para mim eu não gosto, eu fico muito resistente. Às vezes ele insiste, e aí eu experimento para agradar. Na maioria das vezes eu rejeito o alimento, mas tem vezes que eu passo a gostar. Aí aquele alimento faz parte daí do meu roteiro de alimentos. Eu me sinto mais segura quando eu como aquilo que eu gosto e que eu me sinto bem. Porque se eu for, assim, comprar um alimento que eu tô com fome, e aí eu compro um para experimentar, e aquele alimento eu não gosto, eu fico muito irritada, muito braba, e eu não gosto de me sentir assim. Então, para segurança, né, minha, emocional, e para mim continuar assim, né, bem, eu procuro comer somente os alimentos que eu já sei que eu gosto. Experimentar alimentos novos é muito difícil para mim e eu tenho muita resistência. E eu não gosto que fiquem mandando experimenta, eu fico irritada, daí se eu experimento assim, contrariada. A questão de café, né, que é o meu alimento preferido, eu sei que o café não faz bem, eu sei que o leite animal não faz bem, mas dentro das minhas condições financeiras, né, esse é o meu alimento, assim, principal. Eu posso, assim, não comer comida, mas eu não consigo ficar sem tomar café com pão. Sei também que o pão não faz bem, e hoje em dia, assim, eu como menos pão. Teve épocas que eu comia 6 pãozinhos, né, e hoje em dia eu como 1, 2 no máximo. Também tem a questão do pão, né, eu sinto muito o cheiro do pão, o sabor. E às vezes quando meu marido vai lá e compra um pão, às vezes pelo cheiro eu sei que eu não vou gostar. Porque às vezes ele não sei a receita, como é que ficou ali, às vezes ficou meio um cheiro de vinagre e o gosto tá um gosto de vinagre também, eu não gosto. Aí eu fico irritada também que aquele pão não tá do jeito que era pra ser. Então, assim, a questão do autismo, gente, é muito profunda. Às vezes as pessoas nos julgam porque vê, né, a aparência que a gente mostra quando a gente vai na rua, quando a gente, né, conversa com pessoas na rua. Ah, mas tu é tão normal, não parece autista. Eu escuto muito isso. E o autista, ele não é anormal. Ele é um pouco diferente, porque o cérebro do autista processa as coisas diferentes. A nossa percepção é diferente, porque lá na formação, dentro da barriga das nossas mães, a formação foi um pouquinho diferente. E então tem toda uma explicação científica para isso, que não é o caso do vídeo agora. E então, assim, os detalhes e as diferenças que a gente tem não é frescura. Às vezes, quando a gente tem que fazer uma coisa contrariada que não é, que a gente não quer fazer, aquilo causa uma desorganização muito grande, uma raiva, e isso depois dá um descarregamento energético e físico que a gente tem que ir para a cama. Então não é só assim, eu não gosto de comer isso por frescura. É uma coisa fisiológica, não é apenas uma vontade. É uma coisa fisiológica. Por exemplo, comida, eu prefiro comer feijão, arroz, eu não como carne, então eu ainda como ovo. Então feijão, arroz e ovo.
salada. Eu gosto da salada mais natural, sem tempero de vinagre. Às vezes um azeite de oliva em cima eu gosto e um salzinho, mas nem sempre. Eu gosto de comer pura ela com feijão e arroz. E essa é a minha comida que eu fico feliz. Às vezes a pessoa quer que eu experimente coisas novas, dependendo da textura, eu não gosto. Então, para que eu vou passar uma irritação, uma raiva desnecessária se eu me sinto bem comendo o que eu gosto? Eu que sou adulta, hoje eu tenho entendimento o que é que acontece comigo, que é um transtorno de processamento sensorial. Mas imagina uma criança que tem esses sentimentos, que não entende o que está sentindo e ainda não sabe lidar com seus sentimentos. A desorganização da criança vai ser mais frequente e mais profunda, porque ela ainda está se conhecendo, ela não se conhece totalmente, ela não sabe como ela funciona. Quando eu era criança, eu tinha mais desorganizações, crises de choro, e porque eu não me entendia, eu não sabia, às vezes, que um cheiro estava me incomodando e eu ficava enjoada. Aí eu enjoada, eu me jogava no chão, ficava deitada no chão, com o rosto no chão, porque eu me sentia bem. Então, o transtorno de processamento sensorial, quem tem, é muito delicado. Quem está em volta pensa que é frescura, mas não é, não é. Então, assim, a questão da seletividade alimentar, eu sei que para a criança deve ser introduzidos novos alimentos no cardápio dela, mas isso tudo tem que ser feito com jeito, com amor, com, assim, se é algum profissional, né, tem que ser feito com profissionalismo, porque chegar e obrigar a criança a comer brutamente, isso causa traumas emocionais, porque isso vai trazer como é que eu vou dizer? Isso vai trazer um transtorno, assim, fisiológico na hora que a criança está experimentando uma textura que ela não quer, às vezes ela vomita. Então, por exemplo, eu não gosto, tem gente aqui no sul, né, a maioria das pessoas comem carreteiro, que é o arroz cozido com a carne. Eu nunca gostei por causa da textura, eu amo arroz, mas eu gosto do arroz branquinho, eu não gosto do arroz vermelho, eu não gosto do arroz de outra cor. Eu gosto do arroz branquinho, soltinho. Eu não gosto de arroz quando ele tá papado. Eu gosto que todas as minhas alimentações tenham arroz, mas eu não gosto de arroz assim misturado com queijo. Eu não gosto de queijo também. Não gosto de outras coisas misturadas no arroz. Então, assim, pra mim o arroz e o feijão tem que ser o arroz soltinho e o feijão com bastante caldo e escurinho. Ele tem que estar o caldo grosso. Aí eu gosto, aí eu como feliz. Se tiver uma saladinha, melhor ainda, porque eu gosto de salada. Quando eu era criança, eu não gostava, eu não comia nada de salada. E aí depois, né, que eu fiquei adulta, que eu comecei a estudar sobre as vitaminas e a alimentação, né, eu comecei a comer, me forçar a comer a salada, aí eu comi várias vezes, e aí eu passei a gostar. Mas é mais, assim, eu acho que me forçou a gostar mais a minha ideologia de vida do que eu simplesmente fiquei adulta e passei a comer, sabe? É a minha ideologia de vida, de tentar ter uma vida mais saudável dentro das minhas condições financeiras, né? Porque hoje em dia tá tudo muito caro, o alimento natural, ele é mais caro do que o alimento industrializado. Então é bem difícil da gente conseguir comer comidas mais saudáveis. E o meu sonho é poder ter um sítio para eu poder plantar o meu alimento e colher, né, sem veneno, sem nada que faça mal para a saúde. Hoje em dia, a minha alimentação, assim, ela é básica. Para mim, é uma alimentação simples. Eu não preciso de muita coisa, assim, para ficar feliz, até porque eu não sou muito, assim, da comida, né. Tem pessoas que vivem para comer, que ficam felizes com uma mesa cheia de comida. Meu marido é assim. Mas eu não sou, eu como quando eu tô com fome. Eu não gosto, por exemplo, que me chamem para comer se eu não tô com fome. Então aqui em casa, nós nos alimentamos quando estamos com fome. Então nós não temos muitos horários regrados para nos alimentarmos. Quando a gente está com fome, aí a gente come. Eu acredito, né, que quem tem essa seletividade, ela pode aprender a comer coisas novas, mas tem que ser com jeito, aos poucos. Não tudo numa vez só, não todos os dias. Tem que ser com jeito, porque
Se ela experimentar o alimento e gostar, vai ser beleza, mas se ela experimentar e não gostar, aí vai ter uma crise. Então, por isso que tem que ser assim bem planejado, como vai ser oferecido, de uma forma, né, se for para criança, de uma forma talvez mais lúdica, seria uma boa ideia. Para o adulto, né, na conversa, mas aí o adulto pode ser também um pouco mais resistente porque já tem, né, a maturidade aí para saber o que quer comer e o que não quer comer. Eu, por exemplo, eu nunca tinha comido açaí. Aqui no sul, né, eles vendem um copinho, aí colocam um recheio no meio. E aí a minha colega insistiu, tu vai gostar, tu vai gostar. E esse que eu vou comprar é muito bom, tu vai gostar. Daí ela comprou um açaí que vinha com paçoquinha e leite em pó. Aí eu pensei, eu gosto de paçoquinha, eu gosto de leite em pó, então talvez eu goste de açaí. E aí ela comprou. Aí eu experimentei, só que eu misturei o açaí com a paçoquinha e o leite em pó e fui misturando assim os sabores e eu gostei. Hoje em dia, quando a gente compra açaí aqui em casa, eu só como o açaí de paçoquinha com leite em pó. Então, esses dias minha filha foi comprar e falou, mãe, não quer experimentar com leite condensado? Tu gosta de leite condensado? Eu, não quero, eu quero só paçoquinha com leite em pó. Eu fico feliz porque eu vou comer uma coisa que eu sei que eu vou gostar. E aí ela comprou dela com leite condensado e ela deu um pouquinho pra mim experimentar, mas eu não gostei, ainda bem que eu não tinha comprado, porque daí ia estragar meu alimento ali e eu não ia gostar. Então, assim, a seletividade alimentar que eu tenho é desde criança. Hoje, né, o meu cardápio, embora assim parece pequeno, mas ele tá bem mais amplo do que quando eu era criança. Porque hoje, né, eu estudo também sobre as vitaminas, sobre alimentação, sobre vida saudável, e isso faz com que eu queira ter alimentos mais saudáveis. Eu não consegui, assim, me desligar do pão, eu não consegui parar de comer pão, eu não consegui parar de comer açúcar, eu não consegui parar de tomar o cafezinho com leite. Mas, futuramente, assim, eu pretendo, né, me alimentar de outras formas. Não sei como vou fazer, não sei de que maneira, mas eu tenho esse projeto de vida pra mim e espero que eu consiga. E eu quero agradecer, né, por ter assistido o vídeo. Se inscreva no canal, curta o vídeo, deixa um comentário aqui embaixo, né, alguma ideia de vídeo pra mim, pra me dar uma direção, qual tipo de vídeo que eu posso fazer. E, né, compartilhe com alguma pessoa que você acha interessante sobre isso. Lembrando que eu, né, me descobri autista depois de adulta. Hoje, né, pra mim traz mais qualidade de vida eu saber do autismo, porque eu sei o que me incomoda, aprendi a me cuidar melhor e venho trazendo relatos das minhas experiências com as pessoas que estão buscando o seu diagnóstico e também para os papais e para as mamães de crianças autistas que querem também entender como funciona o autismo. Obrigada, até o próximo vídeo. Tchau!